Bom dia, irmão da Primeira Igreja Batista em Candeias. Primeiramente, eu quero agradecer à Sociedade de Homens pelo convite feito a mim e aos pastores. Graça e paz em Cristo Jesus para todos que estão nos assistindo. Estamos iniciando mais um culto matinal neste domingo, ainda da forma online, buscando preservar a saúde de todos os nossos irmãos. Lembrando que estamos na quinzena da Sociedade de Homens desta igreja e toda a programação está sendo realizada por essa sociedade. Gostaria de deixar um versículo para a meditação dos irmãos. Encontra no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com minha destra fiel. Nesse versículo, podemos observar a grande aliança de Deus com seu povo e ver em qualquer dificuldade, Ele estará conosco. Faremos agora a leitura do tema e da divisa da quinzena dos homens. Todos podem acompanhar no texto que estará exibido em sua tela. Leamos inicialmente nosso tema, Homens celebrando a glória do reino de Deus. E nossa divisa está presente em Apocalipse, capítulo 11, verso 5, parte B. O reino do mundo vieram a ser do nosso Senhor e de seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Amém. Oremos. Grandioso Deus, Senhor da glória, abençoe esse culto, que é uma bênção nos lares, Pai. Abençoa também a sociedade de homens, os pastores e todos os membros e congregados dessa igreja. É em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que nós pedimos e já agradecemos. Amém. Reconheço, Senhor, que sou fraco, tentando acertar quantas vezes falhei. Não sou como quero, nem como tu queres, meu Deus, eu bem sei. Eu quisera ser puro e mais santo, os meus pensamentos e atos mudar. Mas às vezes eu sei, e tu sabes, Senhor, não consigo te glorificar. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim como eu sou, ó amado e sublime Jesus. Reconheço que oro tão pouco, e quando preciso contigo falar, tenho gasto meu tempo envolvido no tempo que a vida me dá. Quando esqueço de ler a palavra, que é doce, mas pura que o mel, reconheço o quanto estou longe de ser o que queres que eu seja, meu Deus. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim como eu sou, ó amado e sublime Jesus. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração.
que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim como eu sou. Tu me aceitas assim como eu sou. Ó amado e sublime Jesus. Graça e paz, igreja. Vamos ler um texto da palavra do Senhor que se encontra aqui em Filipenses 2, do 9 ao 11, que diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Graça e paz, irmãos. Acordar bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando o cuidado, o cuidado, o cuidado. Sob um brilho intenso como espelho a reluzir, desvendando mais profundo abismo, minha alma, tua alma, nossa alma, eu na 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 não dentro do meu peito bate forte um coração, de minha boca salta uma voz como expressão. Dentro do meu peito bate forte, forte um coração. De minha boca salta uma voz como expressão de louvor. A quem por mim morreu. Enfrentar a lida até chegar o fim, que será apenas o começo de uma vida, outra vida, e que vida, nova vida.
Dentro do meu peito bate forte um coração. Bate um coração. De minha boca salta uma voz como expressão. Expressão de louvor. Dentro do meu peito bate forte, forte um coração. De minha boca salta uma voz como expressão de louvor. A quem por mim morrer. Ele é Jesus, a minha luz. Amém. Graça e paz, igreja. Agradeço a Deus nesse momento por estar trazendo a mensagem nesse domingo. Quero estender meus agradecimentos também ao pastor Nelson e à diretoria dos homens. O tema escolhido nessa quinzena foi Homens celebrando a glória do reino de Deus. E a divisa, ela encontra-se no livro de Apocalipse, no capítulo 11, versículo 15, parte B, que diz: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Para que nós possamos entender melhor o que trata a divisa dessa quinzena, será preciso nós conhecermos um pouco mais do contexto da epígrafe em questão, que fala exatamente sobre a sétima trombeta, como também o contexto da época em que ocorre essa visão. Quando o livro de Apocalipse ele foi escrito pelo apóstolo João, ele se encontrava-se exilado na ilha de Patmos, que naquela época era considerada como uma ilha-prisão. E João, ele estava preso por consequência da sua fé cristã. A chave do livro de Apocalipse encontra-se exatamente no capítulo 1, no primeiro versículo, que se a igreja puder abrir para me acompanhar, que diz o seguinte: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, as revelações que serão feitas para João, e esse testificará exatamente através do que ele vai ver, nos trará o contexto e o que irá acontecer na sétima trombeta, que é onde se encontra a divisa da nossa quinzena. A primeira visão que João tem é exatamente no momento em que Jesus pede para ele escrever as cartas para as 7 igrejas da Ásia Menor. Essas 7 igrejas, elas ficavam localizadas na mesma região da ilha de Patmos. E quando nós pegamos o capítulo 1, versículo 10, João diz assim: Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 igrejas, João era uma pessoa bem conhecida delas, ao ponto delas classificarem João como um profeta. Após as cartas que foram escritas e enviadas para as igrejas, João ele é levado ao céu
e tem uma visão onde ele contempla coisas que irão acontecer. Se nós abrirmos o capítulo 4, no próprio versículo 1, diz o seguinte: depois destas coisas, das cartas que ele escreveu para as igrejas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Nas cartas que Jesus escreveu para as igrejas, ele tanto expressa os louvores das igrejas e as suas críticas, os seus louvores, perdão, e as suas críticas, e sempre conclui com uma advertência e uma promessa. E essas 7 igrejas da época, elas servem como tipos de igreja para todo o tempo. Então, as cartas que foram direcionadas para as 7 igrejas da Ásia Menor, elas devem ser lidas e devem ser seguidas as orientações que foram passadas por Jesus, inclusive e principalmente nos dias de hoje. Das visões que João teve quando ele foi levado aos céus, depois das cartas, ele viu uma série de julgamentos que irão acontecer, onde a terra ela será castigada por causa do seu pecado. E esses julgamentos que ele viu, essa série de julgamentos, retrata o período da grande tribulação, que se dá início com a abertura dos 7 selos, que em seguida vem o toque das 7 trombetas, aonde uma delas é a 7ª trombeta, que é a epígrafe da divisa que nós temos nessa quinzena, e conclui-se esses julgamentos durante a tribulação exatamente com o derramamento das taças da ira de Deus, os flagelos que serão lançados, aonde o anticristo, que governará nesse período, ele será derrotado. Quando os julgamentos eles começam a acontecer, a partir do momento que as trombetas são tocadas, as catástrofes que irão acontecer na terra serão algo como nunca foram vistos desde que o mundo iniciou. E essas catástrofes, elas terão suas potencialidades, aumentarão ainda mais com o derramamento das taças, dos flagelos, que é exatamente no cumprimento da ira de Deus. Só para os irmãos terem ideia, quando a primeira trombeta for tocada, 1/3 da terra será queimada. No toque da segunda trombeta, 1/3 da vida marinha morrerá. Nós estamos falando aqui de 33% da terra, de 33% da vida marinha. Na terceira trombeta, 1/3 das águas dos rios e de suas fontes serão contaminadas. Na quarta trombeta, 1/3 da terra ficará em escuridão total. Na quinta trombeta, as pessoas serão atormentadas durante 5 meses. E na sexta trombeta, 1/3 da humanidade será morta. Então, realmente será um período tenebroso. E esse período, ele vem sendo anunciado desde a época do Antigo Testamento pelos profetas. Mas mesmo assim, durante a grande tribulação, durante o toque das trombetas, da abertura dos selos, do derramamento das taças, muitas das pessoas que estarão na terra optarão mesmo assim por seguirem ao anticristo, a seguir a Jesus. Essas pessoas, ao invés de se arrependerem e darem glória a Deus, terão as suas escolhas, seu livre-arbítrio de escolherem seguir
ao anticristo, a adorarem o anticristo. E aí, infelizmente, não será por falta de orientação que com o derramamento das taças da ira de Deus, outras catástrofes que se complementarão a essas farão com que naquele momento, de fato, os que tiverem na terra escolham entre Jesus e o anticristo. E aqueles que escolherem o anticristo sofrerão bastante quando acontecer a Batalha do Armagedon, que vem logo após o derramamento das 7 taças. Quando acontece o toque da 7ª trombeta, existe um grande mistério que é revelado. E esse mistério, quando nós lemos o capítulo 10, no versículo 4 e no versículo 7, é exatamente anunciado esse mistério. Quando João, ele presencia um anjo. Deixa eu ler para os irmãos que fica melhor. A partir do versículo 1, a epígrafe é Os Anjos e os 7 Trovões, João e o Livrinho, que diz o seguinte: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões e suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrevendo, João, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe, disse: já não haverá demora. E no versículo 7 fala exatamente sobre o mistério que será revelado no toque da 7ª trombeta, que diz o seguinte: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. E isso aqui, esse mistério, já tinha sido anunciado no livro de Daniel, ao profeta Daniel, no capítulo 8, no versículo 19. Se os irmãos puderem abrir a Bíblia para acompanhar, Daniel capítulo 8, versículo 19, que diz: e disse, eis que farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. E quando nós começamos a ler o contexto da epígrafe da 7ª trombeta, nós passamos a entender o que é revelado e o que está sendo anunciado. Vamos ler aqui a partir do versículo 15 até o versículo 19, que diz o seguinte: o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos, que é a nossa divisa. Continuando no versículo 16: e os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas,
aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então, o que está sendo anunciado aqui na 7ª trombeta é exatamente a vinda do fim da grande tribulação e o início que se dará com o reino milenial, onde Jesus reinará na terra por 1000 anos, e nesse mesmo período Satanás estará preso. Então será tempos de paz, tempos de retidão, tempos de gozo, de louvores, de alegria, felicidade, sem contendas, sem mortes, sem guerras. Exatamente como acontecia no início narrado na criação, antes da queda do homem. Então, de fato, a nossa divisa nos mostra o motivo de tanta celebração, de tanta alegria, porque é um motivo que está sendo esperado por séculos e séculos, porque está sendo anunciado que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reinará aqui na terra por séculos e séculos. E isso se dará após o derramamento das taças, que são os flagelos da ira de Deus, aonde ele batalhará no Armagedon com o seu exército contra o exército do anticristo e vencerá. E se dará início a esse reino milenial. Então, de fato, é necessário exaltarmos esse momento. E quando no versículo 18 do capítulo 11 fala dos que irão receber o galardão, nós, igreja, fazemos parte disso aqui. Nós estaremos presenciando esse momento no futuro em espírito, porque já estaremos arrebatados. Então, para isso, a partir deste momento, igreja, nós precisamos proclamar exatamente a vinda desse período. Nós devemos anunciar todo o sofrimento que foi passado pelo povo cristão, desde o Antigo Testamento até esse período, mas que seremos glorificados com a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no período em que viveremos com Ele no milênio. E isso não tem preço. É evidente que a igreja estará em glória, né? Haverá aqueles que sobreviverem ao período da grande tribulação e da batalha do Armagedão, estará vivendo conosco, nós em espírito e eles em corpos normais, vivos, né? Então serão momentos de muitas glorificações, e que nós, como igreja, temos a responsabilidade e o comprometimento de divulgar isso aos nossos familiares, de detalhar o livro do Apocalipse, não como um livro para a pessoa temer, mas sim como um livro que nos traz a vitória tanto esperada, tanto para a nossa família, como para os que são salvos, para celebrar cada vez mais, mas principalmente para aqueles que ainda não conheceram a palavra do Senhor. E para isso nós precisamos nos debruçar, estudar, nos preparar como igreja, para anunciar essa palavra e sermos obedientes à ordenança que Jesus nos deu, de proclamar, de ide e anunciai a todos os cantos da terra. Eu espero que essa palavra faça morada nos nossos corações e que passemos a colocá-la em prática. É assim que eu desejo. Deus abençoe a todos.